Então, quando os vereadores esquecem ou se convencem de que a falta que não há necessidade em viajar, conhecer, participar de eventos, confraternizar com outros vereadores, quando o parlamentar esquece de que isso é importante, é o primeiro e grande passo para a derrocada de uma civilização, de uma cidade. Eu conheço cidades que realmente não viajam para lugar algum, não participam de absolutamente nenhum tipo de evento, mas também não tem nada lá, absolutamente nada. Ah, André, mas é tudo muito fácil, hoje você faz pela internet consegue acessar recursos a nível federal, estadual. Ok, consegue mesmo, consegue, não tem problema nenhum. Quem faz isso no município? São os vereadores que buscam a implementação dos programas a nível federal? Não, é o município. É o município como? Através do executivo. Ok. Então, se eu tiver um servidor que não tem muito interesse em trabalhar, ele não vai correr atrás de nenhum projeto. A Câmara não vai fazer nada de novo e a cidade vai ser sempre a mesma coisa. E quando vê, vai virar as ruínas de São Miguel. Porque é isso que acontece com uma cidade que tem agentes políticos que não viajam, que não conversam com outros vereadores, que não conversam com outros prefeitos, que não trocam ideias, que não verificam aquilo que funciona, que não buscam conhecimento, que não vão atrás de novas perspectivas. Então o vereador pós-pandemia, antes de mais nada, é um grande curioso, deve ser um grande curioso. Porque tudo aquilo que nós vivemos em 2019 acabou, já terminou. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria presente num local onde 99% das pessoas estariam usando máscaras. Isso é um absurdo. E em Fortaleza dos Valos, meu Deus do céu, nunca imaginei. Eu fiquei tão surpreso. A situação que mais me impactou foi quando um colega, assessor jurídico de uma Câmara afiliada ao VB, me disse o seguinte: eu fui a Soledade. E lá em Soledade estava todo mundo de máscara. E ele disse: eu estou completamente apavorado. Quem conhece Soledade sabe que é uma cidade conservadora. Uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, do ponto de vista histórico, né? Muito conhecida, cantada em música e verso. E quando ele me disse assim, eu fiquei preocupado porque em Soledade os gaudérios estão usando máscara, porque a coisa não é mais a mesma. A situação não é mais a mesma. A gente vive uma outra realidade. Então, o novo agente político deve ser curioso. Curioso para entender o que está acontecendo. Também deve ter uma outra situação que me chama muita atenção, que é ser bastante versátil do ponto de vista da análise das situações que são apresentadas. Não pode dar uma de Jair Bolsonaro, né? Não nada contra. Mas se você tem uma posição muito fechada sobre determinada situação, quem me conhece sabe as minhas posições com relação ao presidente da República, não vem ao caso, mas eu uso esse exemplo, porque você não pode ser fechado para uma determinada posição. Você é agente político, você tem que imaginar o macro. Quanto mais ouvir, quanto mais respeitar a opinião daquele que te opõe, mais argumentos você vai ter para conseguir demovê-lo do que ele está pretendendo te dizer. Agora, se você diz o seguinte: olha só, eu faço o que eu quero com leite condensado e se quiser, botem onde vocês quiserem esse leite condensado. Funciona? Resolve? Não é assim que funciona. Então, essa fala de ódio, essa fala de discórdia, ela não funciona nem para gregos nem troianos. Então, se eu sou um progressista do ponto de vista aí, estabelecido pelas últimas movimentações, ou se eu sou um conservador, não funciona nem ser um progressista radical, nem um conservador radical. O agente político ele tem que ter a percepção de que o mundo mudou. Não existe mais o conservadorismo que foi criado lá no início do século XIX, tá? Fim do século XIX, início do século XX. Esse conservadorismo não existe mais. Ele precisa mudar, ele precisa ficar mais propício a entender as condições humanas. E os progressistas, que em tese são pessoas mais voltadas ao socialismo, precisam entender que ser tão somente socialista ou ser tão somente abnegado pela condição social não vai resolver, porque alguém tem que pagar a conta, e alguém tem que pagar imposto, e para pagar imposto alguém tem que trabalhar. Então o grande barato, a grande jogada do novo vereador é ser sagaz ao ponto de entender que você não pode nem ser um conservador extremo e nem um progressista extremo.
porque você não vai conseguir nunca encontrar a solução. Cada projeto que vir para a Câmara vai ter, certamente, um grau de complexidade muito maior do que nós tínhamos em 2019. 2020, vamos esquecer, né, porque as matérias que vieram para a Câmara, né, grande parte das câmaras municipais passaram em recesso eterno. Né? Se estabeleceu lá o regime de recesso legalizado pela pandemia e se fazia de conta que se trabalhava. Muito embora eu sei que muita gente trabalhou, mas grande parte dos parlamentos sequer exerceram algum tipo de atividade. Então, quer dizer que em 2021 há uma necessidade de se moldar a forma de agir. Os vereadores novos precisam também entender o quanto é importante analisar o que foi feito e do que foi feito retirar bons ensinamentos. Não significa dizer que tudo o que foi feito no passado está correto, está perfeito, acabado. Não é assim. Nós estamos frente a um novo normal, né, que é o que todo mundo fala. Mas não é um novo normal assim tão simples, porque nós não soubemos quais são as fronteiras desse novo normal. Nós tínhamos 100 anos de evolução, principalmente no ponto de vista administrativo. O Brasil evoluiu a partir da proclamação da República de uma forma muito interessante. E culminou, obviamente, com a edição da Constituição em 1988. Então, tudo mudou de uma forma muito significativa e muito boa. Mas, a partir de 2020, essa mudança, essa alteração, sofre um tremendo de um reverso. E nós precisamos entender quais são as necessidades da população.